O objetivo dessa aula é a gente entender o que são grandezas diretamente proporcionais, tá? É um assunto importante, bem importante aí, antes da gente introduzir de fato lá a função do primeiro grau, tá? Eu quis começar com esse assunto sobre grandezas proporcionais, porque mais pra frente a gente vai ver uma coisa chamada proporcionalidade linear, né? E aí a gente vai estudar, vai ver isso aqui, lá vai aparecer grandezas proporcionais, tanto diretamente como inversamente, né? Mais diretamente porque é linear. Então, já é importante a gente entrar sabendo isso daqui, tá? Então, por isso que eu quero dar essa ideia aqui introdutória sobre grandezas proporcionais. Não é um assunto difícil, é um assunto fácil, importante, tá? Então, eu sugiro aí que os senhores prestem atenção, tá? Porque mais pra frente, aqui no decorrer da playlist de função do primeiro grau mesmo, a gente vai ver, tá? Se você tá caindo de paraquedas aqui, esse vídeo está na playlist de função do primeiro grau, né? É interessante que você assista depois todos os vídeos para entender aí tudo de função do primeiro grau, certo? Olha aqui, ó. Os valores das grandezas proporcionais aumentam e diminuem em relação ao que pode ser classificado como proporcionalidade direta ou inversa. Então, grandezas proporcionais, né, elas são aquelas grandezas que aumentam ou que diminuem em relação à sua proporcionalidade. E essa proporcionalidade, né, ela pode ser direta ou inversa, né? Por isso que vem o nome aí de grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional, tá? Isso é uma relação, né? As grandezas proporcionais são uma relação que pode ser classificada como diretamente ou inversamente proporcional, ok? E aí, ó, o que são grandezas proporcionais? Muito importante, ó. Chamamos de grandeza, né? Primeiro aí, o que é uma grandeza? A gente chama de grandeza o que pode ser medido ou calculado, seja a velocidade, área ou volume de um material. E é útil, né, a gente trabalhar com isso para comparar com outras medidas, muitas vezes com medidas da mesma unidade, né, representando uma razão. Então a gente usa nessas grandezas aí, a gente trabalha com a proporcionalidade justamente para comparar grandezas, né, e ver aí se elas são diretas ou inversamente proporcionais. E essa palavra ali, razão, ó, muitas vezes na mesma unidade, né, e representando uma razão. Essa palavra razão na matemática, ela sempre remete à divisão, remete à fração, tá? Então, razão aí significa uma divisão, ok? A proporção é uma relação de igualdade entre razões. Ó, a proporção é uma relação de igualdade entre razões. E assim apresenta a comparação de duas grandezas em diferentes situações. Que é justamente isso que está acontecendo aqui, ó. A gente compara duas grandezas, né? Ó, aqui é a primeira grandeza, a segunda grandeza. E aqui, isso aqui é, né, a tal proporcionalidade, né, que a gente vai... Tanto que no vídeo passado, né, no primeiro vídeo da introdução, do porquê estudar a função de primeiro grau, a gente viu lá a frase do Tales de Mileto, né, em relação às retas, né, que são proporcionais. E isso aqui também é um desenrolar lá do Teorema de Tales, né? Aquela frase do Tales de Mileto e o Teorema de Tales, né, ele que descobriu, né, aquele teorema para ver lá a questão da proporcionalidade. Mas isso aí é um tema que a gente vai estudar em trigonometria, tá? Na playlist de trigonometria, mais pra frente. Depois dessas funções, aí a gente vai entender bem isso aqui. Só que aqui agora o nosso objetivo é estudar, né, as grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Só que aqui a gente tem que prestar atenção na leitura que a gente faz disso aqui, ó. Porque a gente não lê A sobre B igual a C sobre D. A gente não lê assim. Olha o jeitinho que a gente lê deste jeito aqui, ó.
A igualdade entre A, B, C e D é lida da seguinte forma. A está para B, assim como C está para D. A está para B, assim como C está para D. Tá? Você sempre lê com o número que está embaixo. A está para B, assim como C está para D. Esse sinal de igual você pode ler ele como sendo assim como, tá? Aí já facilita mais. A está para B, assim como C está para D. Ok? É importante vocês saberem essas definições, tá? Vocês ficarem ligados, prestarem atenção de fato. Por isso que eu fiz até questão de escrever, tá? Não escrevi texto aqui porque eu gosto de escrever, não, tá? Eu escrevi justamente para ficar marcado e você conseguir copiar aí no seu caderno, né? Se você estiver estudando de fato, e tentar aprender, tá? Então, por isso que eu gosto até de escrever essas definições. Geralmente eu falo com meus alunos, né? Os começos das matérias são mais teóricos, tá? Então a gente escreve mais, faz pouca conta, porque a gente começa a escrever as definições e tal. Então, isso aqui é importante, né? Eu poderia chegar aqui e só falar grandeza proporcional é isso, isso e isso e não escrever nada, mas tem aluno que com certeza sentiria falta disso, de escrever, tá? Então, por isso que eu gosto de fazer os dois, falar e escrever. A relação entre as grandezas pode ocorrer de maneira direta ou inversamente proporcional. Então, a gente vai ver aqui primeiro grandeza diretamente proporcional. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra na mesma proporção. Ou seja, duplicando uma delas, a outra também vai duplicar. Reduzindo pela metade uma delas, a outra também vai reduzir na mesma quantidade. E assim por diante. Isso aqui é muito importante, gente, é muito importante. As grandezas diretamente proporcionais são aquelas que crescem ou decrescem na mesma proporção, na mesma quantidade, né? Elas variam juntas. Se uma varia para mais, a outra também varia para mais. Por exemplo, a gente tiver aqui, né? E a gente está estudando a grandeza. Se uma grandeza está crescendo, a outra também vai crescer. Se uma grandeza está decrescendo, a outra também vai decrescer. Na mesma proporção e na mesma quantidade. Ok? É extremamente importante essa definição aqui. É extremamente importante você saber isso aqui. Ok? E aqui, grandeza diretamente proporcional graficamente. A variação diretamente proporcional de uma grandeza em relação à outra forma uma reta que passa pela origem, né? A origem do gráfico. A função que representa a proporcionalidade é essa daqui, y igual a k vezes x, sendo k uma constante. K é a constante de proporcionalidade que a gente chama, ok? E o gráfico que a gente tem dessa função é esse daqui, O gráfico que passa pela origem, né? Ele começa aqui, ele passa pela origem, né? A origem é o ponto 00 do gráfico. Ponto 0, 0 do y, né? E 0 do x. Por isso que a gente fala que ele passa pela origem. E esse gráfico, ele é o gráfico de y proporcional a x, né? É muito importante isso aqui, Gráfico de y proporcional a x, ou seja, o valor do y ele é proporcional ao x. Não sabemos, né, se diretamente ou inversamente proporcional. Nesse caso aqui, como é uma reta, né, é diretamente. Depois a gente vai ver como que é o inversamente, ok? Então, é importante também saber isso aqui, saber escrever isso de forma graficamente, tá? Então, por isso que eu trouxe também já esse exemplo. Essa função aqui também, y igual a k vezes x, não é uma função muito vista. Então, também é importante você saber, você entender bem aqui nesse vídeo. Então, o próximo vídeo aí vai ser sobre exemplos de diretamente proporcional.